Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje vamos tratar bastante aí sobre o próximo jogo do Vasco, partida contra o Cruzeiro, fora de casa, sem presença de público aí, que pode pro Vasco representar a maior vantagem do clube aí nesse Campeonato Brasileiro, do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e também vamos falar sobre as mudanças aí que o nosso treinador Ramon Dias deve fazer para poder conseguir essa vitória, quebrar esse tabu aí, né? O Vasco não vence essa partida contra o Cruzeiro há 8 anos lá em Minas Gerais. Então a gente vai trazer todos os detalhes, todas as novidades aí, inclusive com notícias muito boas para o torcedor vascaíno. Então já quero convidar você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, ó, para correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho, se inscrever por aqui. Não esqueça também de dar aquela moral, né? Aquela ajuda pra gente, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. E você que ainda não está seguindo as nossas outras redes sociais, lembrando aí a todo mundo que além dos vídeos que a gente posta aqui de manhã, de tarde e no período da noite, a gente também atualiza aí o noticiário, né? Tudo que acontece no decorrer do dia, lá no Instagram, no TikTok, no Twitter. Então vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo para você clicar e seguir a gente por lá também, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí de situação de tabela, né? O Vasco, lembrando a todos vocês, tem um jogo a menos do que a grande maioria aí dos outros times, né, do Campeonato Brasileiro, que é justamente essa partida aí de quarta-feira, agora no dia 22, fora de casa contra o Cruzeiro. O Vasco aí, como a gente sabe, tá fora da zona de rebaixamento, né? Tem 40 pontos. Hoje a primeira equipe dentro ali da zona, né, dentro ali do Z4 é o Bahia com 38, e caso o Vasco vença esse jogo aí de quarta-feira, o Vasco vai abrir a maior vantagem, né, a maior gordura aí desde que o Campeonato Brasileiro se iniciou, né? Desde que o Campeonato Brasileiro começou lá atrás em maio. Vasco vencendo chega a 43 pontos, abriria 5 pontos de vantagem para o Bahia, né? Que é praticamente 2 rodadas inteiras, e ainda abriria vantagem de 2 vitórias para o tricolor baiano. Realmente seria muito, muito bom, né? Óbvio que o Vasco aí vai ter jogos difíceis aí contra Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio fora de casa, fecha o Campeonato Brasileiro contra uma pedreira que é o Red Bull Bragantino. Então seria realmente fundamental, essencial aí que o Vasco conseguisse essa vitória na quarta-feira para respirar tranquilo, né? Para poder trazer mais tranquilidade, para aumentar ainda mais a confiança, a autoestima dos nossos jogadores e quem sabe até, né, sonhar com uma possível classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. Mas como eu venho falando, né, apesar da vitória ser muito boa, né, ser o resultado que todos nós vascaínos queremos aí, né, nesse jogo contra o Cruzeiro, um empate não é descartado, né? Um empate manteria o Vasco ali na frente do Cruzeiro, que hoje aí está empatado em número de pontos, e o Vasco abriria 3 pontos do Bahia, que é uma rodada inteira, né? O Vasco garantiria aí que no próximo jogo aí contra o Atlético Paranaense fora de casa, mesmo com uma derrota, a gente não entrasse no Z4. Então realmente o importante é não perder essa partida fora de casa. Mas como o jogo não terá presença de público, né, como essa partida ali tem um clima de final, acho que o Cruzeiro obviamente vem de uma vitória importante contra o Fortaleza, vem motivado, trocou o treinador, e o Vasco por outro lado vem de 3 vitórias consecutivas, é um dos melhores times aí no retorno do Campeonato Brasileiro, né, com aproveitamento, por exemplo, jogando em casa de 80% e fora de casa com 50% de aproveitamento. Eu acho que tem tudo para a gente acreditar, né? Tem tudo para a gente crer que o Vasco possa fazer um grande jogo. E para isso acontecer, o Ramon Dias aí teve praticamente 10 dias para preparar a equipe, vai contar com reforços muito importante que o Vasco não iria contar, mas acabou dando tudo certo, né? Tudo conspirando a favor do Vasco. Por exemplo, Gabriel Peck, que estava com a seleção pré-olímpica, voltou a tempo para esse jogo. Gary Medel, que estava com a seleção chilena, iria jogar um jogo das eliminatórias da Copa na terça-feira, está suspenso, levou o 3º amarelo, voltou a tempo para essa partida também. Tivemos a recuperação de jogadores que estavam no departamento médico aí, caso do Rossi, do Marlon Gomes, do Manu Capasso, ou seja, o nosso treinador tem praticamente
todos os jogadores à disposição, né? Todo o elenco ali na mão dele para montar o time aí que ele acredita ser o mais forte para vencer essa partida. E teremos mudanças, né? Na lateral direita, por exemplo, infelizmente o PH levou o terceiro cartão amarelo, né? Ele que vinha numa sequência muito boa, fazendo gol, dando assistência, e aí o Ramon aí tem algumas opções, né? Tem o Puma Rodrigues, que seria, né, o substituto ali natural por ser o reserva imediato. Tem também outras duas opções que são melhores defensivamente, que são o Gabriel Dias e o Robson Bambu. Então o Ramon ali ainda não definiu, mas a tendência é que o Puma ganhe a vaga, né? Até para não desvalorizar o jogador que foi contratado no começo do ano ali como uma das principais contratações do Vasco para 2023. Outra possível, né? Possível, mas não provável mudança é no meio de campo, né? O Praxedes acabou não indo bem nos últimos jogos, né? Teve uma queda de qualidade, parece que perdeu um pouco de confiança, e o Ramon ali testou algumas opções, né? Testou um time mais ofensivo com a entrada do Payet, recuando um pouquinho o Paulinho Paula, testou o time também com o Jair e com o Calma Barros, né? Ficaria um time mais forte na marcação, mas com menos criatividade, e testou até o Marlon Gomes, mas o Marlon ainda não está 100%, né? Eu acho que o Marlon deve vir para o banco de reservas para poder, quem sabe, entrar no segundo tempo. E a outra mudança aí praticamente confirmada para esse jogo de quarta-feira é a entrada, né, a volta do nosso centroavante, o Búfalo, o Rossi, né, o Rossi que entrou no último jogo, no intervalo, né, ali no segundo tempo contra o América Mineiro, e vou ser bem sincero com vocês, sou fã do Rossi, adoro o Rossi, a identidade dele, né, a forma que ele joga, mas no último jogo entrou mal, né, ainda estava sem ritmo, sentiu cansaço, errou muitos passes bobos, mas como a gente teve agora 10 dias de treinamento, de preparação, acho que o Rossi tenha ganho, né? A parte física deve ter voltado aí a ganhar um entrosamento com o Verratti, com o Gabriel Peck, com os nossos meios e com os nossos laterais, e por esse motivo, né, o nosso treinador Ramon aí deve ter dado esse voto de confiança, né? Deve ter realmente acreditado que o Rossi será a melhor opção aí para essa partida de quarta-feira. Como eu falei, cara, eu tô muito confiante, tô acreditando muito nessa vitória. Acho que o Vasco aí, se jogar o que jogou, tirando esse último jogo contra o América Mineiro, mas se jogar o que jogou contra o Flamengo, se jogar o jogo contra o Cuiabá, cara, tem tudo para fazer um grande jogo. Não vou falar que a vitória é garantida, que a vitória é certa, até porque do outro lado tem um adversário forte, Cruzeiro aí, né, agora comandado pelo Paulo Autuori, tem um time, tem um elenco que também fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, tanto é que em certo momento do campeonato estava brigando entre os 6 primeiros colocados, né, então acho que será um grande jogo, mas tô depositando minha esperança, né? Tô depositando aí minhas fichas que o Vasco sai de Minas Gerais com 3 pontos, sai com essa vitória, quebra o tabu aí de 8 anos sem vencer lá em Minas Gerais. E, obviamente, vou fazer a minha fezinha, né? Vou fazer o meu palpite esportivo na vitória do Vasco por 1-0. Tô acreditando que o Vasco sai de lá com esse resultado. Você que também quer fazer sua fezinha, corre lá na 1xBet, que eles estão dando até R$2.000 de bônus de boas-vindas para quem se cadastrar e fizer o seu depósito usando o código promocional Mário Vasco. Lembrando que tem jogos das eliminatórias aí, tem Brasil e Argentina, jogaço clássico aí, importante pro Brasil também. Você quiser aí, tá acreditando na vitória do Brasil, corre lá na 1xBet, como eu falei no primeiro comentário fixado, tem o link para você se cadastrar e o código promocional Mário Vasco que você tem que usar para você ganhar esse bônus aí de até R$2.000 para você aí fazer a sua fezinha, né? Fazer o seu palpite nesses jogos aí, ou das eliminatórias ou do Vasco nessa quarta-feira. Beleza, rapaziada? Então é isso, deixa o like no vídeo, não esquece, deixa o joinha, é muito importante, se inscreve no canal e bora para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!